Por acaso você já chegou na hora de conferir os seus vídeos da gravação e percebeu que suas cenas ficaram meio desorganizadas, né? Uma bagunça, né? E com uma cara de vídeo amador? Pessoal, isso acontece porque muita gente não conhece ou não dá devida atenção para as regras de composição antes de apertar o REC, né? Então nesse vídeo a gente vai mostrar na prática como usar a regra dos terços para atingir resultados cada vez mais profissionais dentro do trabalho da galera, né? Se liga. Fala pessoal, meu nome é Eduardo Kopinski. Fala galera, meu nome é Bruno Marciano e hoje a gente vai trazer aqui no canal a regra dos 3 terços. Parece ser básica e por muitas vezes é ignorada, mas ela vai colocar os olhos da sua audiência nos pontos que realmente interessam da sua cena. Galera, é muito importante mesmo a gente ter em mente o que uma boa composição traz de resultado final nos nossos trabalhos. Porque muitas vezes a gente acaba focando somente nos equipamentos que vão ser usados naquele momento, naquela produção. E não damos tanta atenção para as técnicas fundamentais, o que realmente importa. É claro que bons equipamentos, galera, vão entregar bons resultados. Não adianta ser hipócrita. Em qualidade de imagem, mas bons equipamentos não adianta. Não filmam sozinhos, galera. Então, às vezes, não são o suficiente para ter resultados profissionais, o resultado que você realmente almeja. A gente precisa entender o que é uma boa composição. Explicando de forma simples, a composição vai ser o que você quer mostrar para a sua audiência dentro daquilo que a sua câmera está vendo, o seu raio de visão. Quando você mira um assunto em um elemento e tenta organizar esses elementos dentro da sua imagem de uma forma mais agradável, separando os assuntos da sua cena, você está fazendo uma excelente composição, galera. O que você acha que eu penso? Pessoal, é exatamente isso. E a regra dos terços, então, ela vai seguir, né, um princípio básico que dentro da sua cena vão existir elementos que podem variar entre pessoas, objetos, né, qualquer coisa que você queira mostrar. Então, né, na verdade existem algumas posições, alguns lugares específicos que a gente pode posicionar esses elementos dentro da sua cena que o olho humano é mais atraído para olhar de forma automática, de forma natural, é assim que acontece. Por isso que a regra dos terços é tão importante, pessoal. Falando então de modo bem simples mesmo, pessoal. Essa composição, na verdade, ela foi descoberta por um escultor grego chamado Pidas. Lá atrás, lá no século V. E esse escultor, na verdade, ele fez as esculturas do Partenon utilizando a regra que ele chamou de proporção áurea. E essa proporção é uma espiral que vocês estão vendo aí agora na tela. Então, a partir dessa espiral, foi criada a regra dos terços. Para a gente visualizar a regra dos terços, então, nós precisamos imaginar a tela da nossa câmera dividida em 9 retângulos iguais, né? Que vão ser feitos a partir de 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, que vão formar, né, essa espécie de grelha ou uma grade 3x3, igual vocês estão vendo aqui na tela. Você provavelmente já deve ter visto essa grelha em algum lugar, né, no seu celular, que é bem comum, ou nas suas câmeras. E essas linhas de grelha vão servir como uma base para você guiar os olhos da sua audiência e posicionar os elementos que você quer dar destaque dentro da sua composição sobre elas. Tá bom então, Eduardo, mas o que isso tem a ver com aquela proporção áurea que você acabou de falar, que eu não entendi nada? Pessoal, dá uma olhada agora. Se a gente ir somando e refazendo o desenho da espiral até dar 4 vezes em cada uma das direções, a gente vai enxergar os pontos de interesse. E se fizermos mais alguns desenhos de grelha dentro dessa espiral, nós chegamos exatamente no que é a regra dos terços, do modo simplificado como a gente vê atualmente, né? A gente pode até dizer que na maioria das vezes, quando estamos iniciando como fotógrafos, videomakers, filmmakers, ou até mesmo quando já temos experiência, mas estamos com pressa para fazer o nosso plano, temos uma tendência errada de apenas mirar o assunto, apertar REC e não prestar atenção na composição que está sendo feita. É isso que dá de errado, galera. E aí a gente não segue nenhuma regra, mas podemos garantir que faz muita diferença atrair os olhos da sua audiência para os pontos das cenas que realmente interessa mostrar, realmente mesmo. Olhando novamente a regra dos terços, percebam que nós podemos posicionar nossos elementos
Exatamente, galera, no cruzamento dessas linhas, onde estamos colocando o X agora aí na tela. Então, galera, se você realmente parar por 5 segundos e prestar atenção nessas dicas que iremos te passar, eu posso garantir que isso vai fazer um grande impacto no seu vídeo. Pessoas comuns, então, fotógrafos e videomakers amadores, né, colocam um assunto que querem dar destaque exatamente no meio da composição e, portanto, não segue, né, a regra dos terços. Mas agora perceba que se ao invés disso a gente parar um pouco e pensar e posicionar os nossos elementos, né, que pode ser, como eu disse, uma pessoa, um objeto, mais próximo das linhas de cruzamento, tem umas imagens que vai parecer muito mais organizada e automaticamente vai trazer mais harmonia para os nossos olhos. Outra questão importantíssima, é que ao filmarmos entrevistas ou pessoas, por exemplo, podemos seguir a regra dos terços e posicionar os olhos de quem está falando exatamente no cruzamento dela, galera. O que vai trazer uma imagem com maior harmonia entre o entrevistado, que vai ficar em um dos cantos da imagem, e o fundo que nós queremos também trazer em segundo plano, que pode ser um parque, um evento, uma obra, um momento, etc. Porém, em caso que precisamos de menor possível distração, aí ó, menor distração possível de quem está assistindo, o ideal é posicionar a pessoa com os olhos na linha de cima. Mas desta vez, tirar os olhos do cruzamento e mover para o centro da imagem mesmo. Isso vai garantir que a audiência não se distraia olhando para os outros cantos da sua composição. Isso é muito utilizado em reportagens importantes ou quando queremos dar ênfase em alguma informação. Outra forma também de realizar a regra dos terços é para marcar o horizonte da sua cena, né? Então a gente pode posicionar o horizonte em uma das linhas superiores, que vai ajudar muito, né, a organizar a sua cena quando você vai filmar paisagens. E da mesma forma também a gente pode posicionar esses elementos na linha inferior também, né? Dependendo da sua ideia, porque se você posicionar o horizonte na linha inferior, fica muito legal, vai dar uma impressão de imensidão para sua cena. Posicionando os assuntos na linha inferior também é um bom método a gente destacar a relação do tamanho dos elementos da sua cena. Por exemplo, se você tiver uma pessoa na linha do terço inferior, em cima uma paisagem, uma cidade, vai dar uma impressão de como aquele local é grande em comparação com o seu personagem, né, com aquela pessoa. Também é importante, pessoal, lembrar que quando a gente tem uma pessoa olhando para o lado, o ideal é posicionar ela sempre em um dos terços, deixando o espaço para o local onde ela está olhando. Dessa forma aqui, nunca posicionar ela no terço da frente com espaço sobrando atrás da cabeça, pessoal. Quando a gente realiza esse tipo de cena, temos que dar ao espectador, na verdade, uma conversação, mostrar o que está na frente dos olhos da pessoa, como se fosse o que ela está enxergando, entendeu? O que ela está vendo na sua frente. E essa regra também vai valer se você está fazendo um segundo ângulo de entrevista, né? Onde a gente posiciona a câmera a 45 graus ali do entrevistado, porém, né, como eu disse, sempre deixar essa sobra de espaço na frente da pessoa. Para dar dimensão da imagem, né? Mais dimensão, exatamente. É importante só lembrar que a regra dos terços não é a única regra de composição que existe, galera. Não é a única. E também não é algo obrigatório em seus trabalhos, para que você precise fazer sempre. Existem várias outras regras de composição. E já podemos adiantar que logo vai ter um vídeo completo com todas elas aqui no canal da Red Ensina, galera. Então fica ligado. Se você quer continuar aprendendo com a gente, se inscreve aqui no canal, porque isso vai ajudar e muito a gente com o nosso engajamento. Deixa o seu like, ative as notificações e comenta aí a sua pergunta ou seu comentário, porque na sua dúvida pode ser a de outra pessoa e assim a gente aprender tudo junto. Lembrando, nós vamos postar vídeos toda semana, então a sua inscrição aqui no canal vai fazer com que as nossas aulas semanais cheguem a ainda mais pessoas. Assim, a gente atingindo ainda mais troca de conhecimento, galera. E também a gente traz esse tipo de assunto lá no nosso Instagram, que é @RedCreationStudio. Segue a gente lá também, pessoal, vai ter muito conteúdo legal por lá, muito ensino lá também. E é isso aí, então. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.